Bom dia. Mais um estudo. Agora nós vamos entrar em recordação da existência corpórea, página 186, pergunta 304. Primeiro vamos fazer nossa oração para se conectar com a espiritualidade, ok? Então vamos lá. Amado Mestre Jesus, bom Espírito presente aqui, que está nos auxiliando nesse estudo, dando condições de podermos ter boas intuições, ter inspirações para poder passar esse estudo à frente, ajudando esses nossos irmãos desencarnados que são trazidos aqui, para que eles possam saber realmente o que está acontecendo com eles e que eles possam com isso aceitar ajuda e ir para um local de tratamento para continuar a sua evolução. Sendo assim, damos por iniciado o nosso estudo de hoje. Que assim seja e assim é. Então vamos lá, vamos começar agora na recordação da existência corpórea. 304, a pergunta é a seguinte: lembra-se o espírito da sua existência corporal? Aí os espíritos respondem: lembra-se, isto é, tendo vivido muitas vezes na terra, recorda-se do que foi como homem, e eu te afirmo que frequentemente ri, penalizado de si mesmo. Tal qual o homem que chegou à madureza, em que ri das suas loucuras de moço ou das suas puerilidades na meninice. Né? Então, os espíritos, quando eles estão lá do outro lado e se recobram, consegue já estar com sua consciência ativa, ele realmente se lembra das suas vidas que passaram aqui, né? Porque isso fica registrado dentro do seu corpo búdico, onde nós chamamos de caixa kástica, ou seja, onde fica todas as suas recordações de todas as suas vidas. E quando há necessário ele se lembrar disso, lá é como se fossem arquivos, né? Eles vão lá nesses arquivos e conseguem puxar, né, algumas de suas vidas que viveram aqui, porque lá estão todas. Lá é como se fosse um registro de tudo que você fez, desde quando você era ainda um espírito imperfeito até a atualidade. Ali fica registrado tudo. Então não tem como você negar alguma coisa do que você não fez, porque é só ir lá e buscar. É como se fosse um arquivo dentro de um computador, quando você faz e guarda, né? Então você principalmente essas pessoas que fazem, como é que eu dizer, aula, preparam aula, né? Se ela quiser, ela pode arquivar aquela aula dentro de um computador para quando precisar ir lá e buscar. Então, assim também são as vidas espirituais. Elas são registradas dentro do corpo búdico, que é chamado caixa kástica, né? Que é um dos corpos que está dentro do perispírito, né? Então, eles se lembram sim, ok? Aí 305 ele pergunta assim: a lembrança da existência corporal se apresenta ao espírito completa e inopinadamente após a morte? Não. Vem-lhe pouco a pouco qual imagem que surge gradualmente de uma neve à medida que nela fixa ele a sua atenção, né? Então, quando ele desencarna, em primeiro lugar, ele chega lá do outro lado meio atordoado. Ele não chega lá, morri, tô legal, eu já sei de... Não. E ele vai recobrando a sua memória, o seu sentido, né? E aquela lembrança daquela vida dele, atual, a que ele passou, né? Vai se apresentando a ele. Para ele poder, com isso, ver aonde ele acertou e aonde ele errou. O que ele fez de errado. Porque isso é que se chama que a própria consciência dele cobra ele, né? Por isso que muitas vezes, muitos dos espíritos não conseguem fazer, né, a passagem, assim, digo assim, a passagem que eu falo aí para um local, uma colônia. Porque tudo que ele fez de mal
é apresentado a ele e aquilo ele fica, às vezes, com vergonha, uma vergonha moral. Outros espíritos não liga, acha que aquilo é normal, mas ele vai estar no local de acordo com o que ele fez. E aqueles que conseguem ver o que venceu, algumas coisas, né? Esse fica feliz que conseguiu vencer certos vícios, certos erros, né? E esses aceitam ajudas dos nossos irmãos espirituais. Então, todos nós, quando vamos para o outro lado, aos pouco vão se apresentando o que nós fizemos aqui, né? Na 306 ele pergunta assim: o espírito se lembra pormenorizadamente de todos os acontecimentos de sua vida? Apreende o conjunto deles de um golpe de vista retrospectivo? Aí responde: lembre-se das coisas de conformidade com as consequências que dela resultaram para o estado em que se encontra como espírito errante. Bem compreende, portanto, que muitas circunstâncias haverá de sua vida a que não ligará importância alguma, das quais nem sequer procurará recordar-se. Foi o que eu expliquei. Quando passando aquilo na sua mente, passando aquela projeção, né, muitas vezes ele nem vai se importar, porque não teve tanto sentido, né? Mas alguma coisa que ele fez de ruim, prejudicando outras pessoas ou a si mesmo, isso vai lhe prendendo no estado que ele se encontra, né? Então, se ele for uma pessoa que prejudicou muita gente, matou tudo, aquilo passa na sua mente e moralmente aquilo o prende aonde ele está, ou seja, no umbral, né? Outro não, outro vê que foi uma falha pequena, foi uma coisa que um egoísmo, um vício dele. Então esse ainda tem condições de ser resgatado e levado para um tratamento. Não que a espiritualidade não queira recolher esses irmãos e levar, não é esse o problema. O problema é que o espírito ele mesmo se fixou ali no umbral, ele não consegue se retirar, porque moralmente, mentalmente, ele ficou aprisionado ali pela sua vibração, né? Então a gente precisa entender isso. Porque não é os espíritos que não querem ir lá resgatá-la, é eles que não conseguem sair de lá pelo seu padrão vibratório. Ok? Aí na letra A ele pergunta assim ainda. Meu Deus, eu nem liguei a câmera. Já liguei sim, tá ligado. Né? Então ele na letra A ele pergunta assim ainda. Mas se quisesse, poderia lembrar-se delas? Aí ele responde: pode lembrar-se do mais minuciosos pormenores e incidentes, assim relativo aos fatos como até os seus pensamentos. Não o faz, porém, desde que não tenha utilidade. Então, quer dizer, se ele quiser resgatar essas que ele não se lembra, não quer se lembrar, pode, mas não tem utilidade. Para que ele vai se lembrar? Eu vou me lembrar que eu fui no parque e passei. Às vezes não tem utilidade, mas se aconteceu algum fato importante nesse parque, ele vai se lembrar. Na letra B, ele responde assim, ele pergunta assim: entrevê o espírito objetivo da vida terrestre com relação à vida futura? Ele pergunta: certo que o vê e compreende muito melhor do que em vida do seu corpo. Compreende a necessidade da sua purificação para chegar ao infinito e percebe que em cada existência deixa algumas impurezas. Ou seja, ele vê a necessidade de passar pelaquela prova, pelaquela missão, o que seja, ou pelaquela expiação, né? Então ele precisa passar e vencer esses fatos para que possa avançar, né? Mas muitas vezes ele vem aqui para se purificar coisa, mas muitas vezes acontece que ele adquire uma dívida, né? Então, por isso que nós temos que passar aqui com calma para não adquirir novas dívidas. Chega já as dívidas que nós temos, né? Não vamos adquirir dívidas novas, ok? Então vamos fazer nossa oração de encerramento, agradecer a presença da espiritualidade aqui, né? Então vamos fazer esse agradecimento com uma oração. Bons espíritos que estão aqui nos ajudando, nos auxiliando, nossos irmãos desencarnados que são trazidos aqui para estudar conosco, muito obrigado,
por essa oportunidade de estudo, oportunidade de entender que nós precisamos melhorar para poder evoluir. E sendo assim, damos término ao nosso estudo de hoje. Que assim seja, assim é.